Olá pessoal, aqui é Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo eu vou resolver uma questãozinha do PISME, o vestibular seriado da UFJF, triênio 2013 e 2015, uma questãozinha um pouquinho antiga, mas uma questãozinha que eu achei bem difícil, uma interpretaçãozinha bem demorada, então eu vou resolver ela bem devagarzinho, com calma, para a gente entender o que ela está querendo aí. É uma prova de matemática discursiva. É a questão 2 dessa prova. Em Juiz de Fora, há duas avenidas principais, a Avenida Itamar Franco e a Avenida Barão do Rio Branco. Suponha que essas avenidas se cruzem perpendicularmente. João está no encontro das avenidas. Sua irmã Ana está a uma distância R de João, numa posição inicial I, e não se encontra em nenhuma das duas avenidas. Já o seu irmão Luiz parou na Avenida Itamar Franco, de onde vê João e Ana sob o mesmo ângulo reto. Sabendo que João vê Ana e Luiz sob um ângulo alfa, determine a distância entre João e Luiz em função de R e alfa. Primeira coisinha que eu não gosto dessa questão, ele não colocou valores, é tudo literal. A gente demora um pouquinho mais a pensar. E o principal que eu achei dessa questão é que ele não deu a figura. Quando ele dá uma imagem, quando ele faz um esboço, fica mais fácil da gente raciocinar em relação ao exercício. E nesse caso aqui ele não deu. Então eu vou começar aqui fazendo um desenho, ó. Ele deu duas avenidas, falou que elas se encontram perpendicularmente. Então eu vou colocar aqui. Eu vou colocar essa daqui como a Itamar Franco. E essa como a Rio Branco. Então essas são as nossas avenidas aqui. Avenida Itamar Franco e Avenida Rio Branco. Ele fala assim, vamos ler de novo, ó. João está no centro das avenidas, no encontro das avenidas. Então, o João, se eu pensar isso como um sistema cartesiano, que ele está na origem. A sua irmã Ana está à distância R de João, numa posição inicial I, e não se encontra em nenhuma das duas avenidas. Então, ela vai estar em algum lugar aqui. Já seu irmão Luiz parou na Avenida Itamar Franco, de onde vê João e Ana sob um ângulo reto. O que significa isso? Ó, que eu posso colocar o Luiz aqui, e se ele enxerga a Ana sob um ângulo reto e o João também, a gente pode fazer isso aqui, ó. Aqui vai estar a Ana. Ele falou posição I, então eu vou colocar aqui Ana I. Mais para frente você vai entender por que isso. Ele fala assim, que a Ana está a uma distância R de João e que João vê Ana sob um ângulo reto. Ele fala assim, sabendo que João vê Ana e Luiz sob um ângulo alfa. Então, isso aqui, ó, João vê Ana e Luiz com um ângulo alfa, eu vou colocar para cá. Ele quer saber a distância de João e Luiz em relação a R e em relação a alfa. A distância de João com Luiz, ó, vai ser essa distância aqui, x. Eu tenho um triângulo retângulo, apesar de a gente não ter valores, isso funciona do mesmo jeito pra gente, tá? A gente vai usar aqui, ó, eu tenho o ângulo, eu tenho em relação a alfa, esse aqui é o cateto adjacente e o R é a hipotenusa. Então, eu vou usar cateto adjacente com hipotenusa. Cateto adjacente com hipotenusa é o cosseno do alfa. Então, o cosseno do alfa é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno do alfa, a gente não sabe quanto que é, ele não falou o ângulo, não falou seno, não falou cosseno. O nosso cateto adjacente é o x e a nossa hipotenusa é R. A única coisa que a gente consegue fazer aqui, ó, multiplicar cruzado. O x vai ser R vezes o cosseno de alfa. Mas ele fala, ó, determine a distância entre João e Luiz em função de R e alfa. Essa vai ser a distância. A gente não consegue muita coisa aqui e ele não quer muita coisa aqui. Eleonora, se fosse uma prova aberta, eu faria o desenho, colocava lá, considere o esboço a seguir. E fazia as relações aqui do jeitinho que está aqui. Essa vai ser a distância, R
vezes o cosseno de alfa. Então, letra A, resolvido. Vamos para a letra B. Num segundo momento, João permanece no encontro das duas avenidas. Ana se desloca no sentido anti-horário, mantendo a mesma distância de João. Luiz se desloca na mesma avenida que se encontrava, na direção de João. Além disso, ambos param simultaneamente, de modo que Luiz, ao parar, vê João e Ana sob o mesmo ângulo reto, enquanto o ângulo de visão que Ana tinha de João e Luiz diminui beta. Determine a distância entre Ana e Luiz em função de R, alfa e beta. Então, eu vou refazer meu desenho aqui, ó. Nosso primeiro desenho, lá na letra A, estava desse jeitinho aqui mais ou menos, ó. Vou fazer aqui. Essa aqui era o valor da Ana inicial, o João é o ponto de encontro e o Luiz estava aqui. Essa vai ser a ideia, né? Essa aqui era a avenida, vou abreviar aqui, ó, Itamar Franco, e essa é a avenida Rio Branco. Olha o que ele está falando. O João continua no mesmo lugar, a Ana se desloca numa mesma distância. Então, é como se a Ana, ó, viesse e parasse aqui, por exemplo. Essa daqui vai ser o novo valor para a Ana, eu vou chamar só de Ana. O Luiz também se desloca e continua mantendo, ó, o mesmo ângulo de 90 graus. Essa distância aqui da Ana para o João continua sendo R. Imagina que é um compasso girando, ó, sentido anti-horário, a distância estava aqui, a gente girou um pouquinho para lá. Eu não consigo fazer esse desenho perfeito sem régua, então faz uma forcinha aí para entender. A gente sabia que antes esse ângulo era alfa, e agora a UFJF aperta a gente um pouquinho aí, ó, que ele fala assim, além disso, ambos param simultaneamente, de modo que Luiz, ao parar, vê João e Ana sob um ângulo reto, beleza? O Luiz veio parar aqui, ó, então vou chamar aqui de Luiz 1, aqui é o Luiz 2. E depois ele fala assim, enquanto o ângulo de visão que Ana tinha de João e Luiz diminuiu de beta. Olha quem que era o ângulo que ela tinha, ó, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de gama. Esse era o ângulo inicial. Ela não falou que esse ângulo aqui passou a ser beta. Ela falou que ele diminuiu de beta. Então, era gama, agora, menos beta. E o nosso exercício aqui agora, faz uma forcinha para entender aí, ó, é em relação a esse triângulo que a gente tem aqui. Ele continua sendo retângulo de hipotenusa R, mas os dados alteraram. Ele quer saber a distância entre Ana e Luiz em função de R, alfa e beta. A distância entre Ana e Luiz, ó, é essa distância que eu vou chamar de D. Vou colorir ela aqui para destacar. Essa seria a distância entre eles. Se eu tentar fazer o mesmo exercício que o anterior, olha o que vai acontecer. Eu preciso desse ângulo aqui. Vou colorir para ficar mais fácil. Lembrando que lá na prova a gente não pode usar cores assim, tantas cores, tá? Mas só para vocês entenderem. Então, olha só, eu quero essa distância, que seria o cateto oposto, e a hipotenusa. Essa seria a minha distância. Então, eu poderia simplesmente criar, ó, esse ângulo θ, seno de θ, vai ser quem? O cateto oposto, que é a distância, dividido pela hipotenusa, que é R. Acabou meu exercício. Lembra da formulinha lá, ó? Seno de um ângulo qualquer, eu vou chamar de x. É cateto oposto pela hipotenusa. Joguei ali. Eu quero a distância, ia ficar assim. Distância é raio vezes seno de θ. Isso aqui está errado? Não, certíssimo. Porém, olha o que o FJF fala pra gente, ó. Determine a distância entre Ana e Luiz em função de R, alfa e beta. Ela não falou pra gente usar θ aqui, não. Ou seja, isso aqui não está errado, mas não é o que a universidade me pediu. E aí eu vou ter que dar um jeito de relacionar esse θ com alfa e com beta. E aí a gente vai dividir o nosso exercício em dois triângulos. Eu vou fazer esse triângulo verde aqui, que era o meu triângulo inicial, lá da letra A. Olha o que eu tenho nesse triângulo inicial, ó, alfa mais gama.
mais 90 é igual a 180. Alfa mais gama, então, apareceu um 8 aqui, deixa eu corrigir. É igual a 180 menos 90, que é 90. Deixa essa informação quietinha. Agora eu vou fazer com esse triângulo azul. Olha o que eu tenho nesse triângulo azul. Θ mais alfa menos beta. Então, vou ficar alfa menos beta. Alfa não, desculpa. Gama menos beta mais 90 igual a 180. São os três ângulos do triângulo azul, ó. Este, este e este. Quando eu faço isso, olha o que vai passar. Θ, gama menos beta, é igual a 90, vai para lá, 90. Eu quero que você observe essas duas equações aqui. Alfa mais gama, 90. Θ mais gama menos beta, igual a 90. Se as duas valem 90, eu posso igualar as duas. O que eu vou fazer então? Ó, alfa mais gama é igual a θ mais gama menos beta. Agora, organiza isso. Observa o seguinte, ó, um gama aqui com um gama aqui, a gente pode simplificar. E o beta eu posso passar para lá. Daí eu concluo que θ é alfa mais beta. Era aqui que eu precisava chegar. Por quê? Porque ele não deixou eu usar o θ. O θ eu inventei, então eu tenho que dar conta dele. Mas eu descobri que θ é alfa mais beta. E alfa mais beta eu posso usar. Então, eu volto aqui e coloco, ó, a distância vai ser R vezes o seno de alfa mais beta. E aí, eu terminei o meu exercício. Isso aqui é a resposta. Eleonora, lá na prova, como que eu ia fazer isso? Como que eu ia justificar isso? Coloca nomes, ó. No triângulo verde, a gente não vai usar verde lá. Então, você coloca J, L1, A, I. Foi o primeiro. Temos. Coloca essa continha. No triângulo azul agora, lá na prova você não vai colocar triângulo azul. Quem que você vai colocar? Ó, J, A, L2. J, A, L2. Temos também. Justifica. Você pode colocar assim, ó, 1 e 2. Usando os resultados. Igualando fica melhor, né? Igualando os resultados. 1 igualando. 1 e 2, posso fazer assim? Temos. E aí você justifica. Depois que você fez isso aqui vai ser a sua primeira parte. Você vem e faz essa. Ah? Então, sempre fazendo isso, sempre justificando. Prova aberta a gente tem que justificar. Você não precisa fazer uma redação, uma dissertação na prova aberta. Mas você tem que justificar o que você está fazendo. Faz lá no rascunho primeiro, tem rascunho, faça o rascunho, depois você organiza. E para finalizar essa questão, ele coloca assim, ó. Se, em vez da situação descrita no item B, apenas Ana tivesse se deslocado da posição inicial I, no sentido anti-horário, descrevendo um arco de 90 graus, mantendo a mesma distância R de João, qual seria a distância entre Ana e Luiz, considerando alfa igual a 45 e R igual a 4 metros. Então, vamos fazer o desenho tudo de novo. Olha qual que era o meu desenho inicial. Meu desenho inicial, já até esqueci quem que eu tinha colocado, ó. Itamar Franco aqui, que isso não vai fazer muita diferença na hora da solução. Rio Branco. A Ana estava aqui. Então, essa era a Ana inicial. Vou chamar aqui. 90 graus, aqui estava o Luiz, aqui estava o João. Essa é a ideia inicial. Ele falou assim que esse ângulo aqui era um ângulo de 45. Agora ele deixou a gente usar o 45 e essa distância 4. Na letra A e na letra B, eu não poderia usar. Ele falou que deslocou 90 graus. Então, quando a Ana desloca 90 graus, ela vai vir parar para cá, ó. Meu desenho não vai ficar perfeitinho, mas faz uma grande força aí, que aqui vai ser um ângulo de 90 graus. Então, a Ana veio parar aqui. Vou chamar assim, ó, de Ana C, que a Ana
da letra C, tá? Ela vai fazer aqui, ó, uma perpendicular aqui, do mesmo jeito. Se aqui é 45, 90, ó, pra cá é 45 também. Cuidado com as dicas subentendidas aí. 45, 45. Aqui vale 4. Quando a gente faz isso, se aqui é 45, aqui também é 45. Eu consigo descobrir a distância do Luiz. O meu desenho ficou totalmente desproporcional, mas se os ângulos são 45, significa que este tamanho aqui é o mesmo desse. Aqui eu não tenho recursos, é difícil fazer um desenho bom. Mas lá na hora da prova, você consegue fazer um desenho um pouquinho melhor que o meu, tá? Então, ó, essa medida rosa tem a mesma medida dessa. E a gente consegue descobrir essa medida. Não é uma regra, tá, gente? Mas como eu já usei X na primeira, D na segunda, eu não gosto de usar a mesma letra. Então, eu vou usar A e A aqui. Eu gosto de diferenciar, mas não tem problema nenhum se você usar. O que a gente vai fazer aqui, então? Ó, eu vou fazer um Pitágoras para achar essa medida A. 4 ao quadrado é igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. Então, vai ficar aqui 16 é igual a 2A ao quadrado. A ao quadrado vai ser 16 dividido por 2, que é 8. Quando eu tiro a raiz quadrada do 8, 2 raiz de 2. Então, essa daqui vai ser essa minha distância A. Pode colocar aqui se for preciso. Mas o que ele está pedindo para a gente, ó, qual seria a distância entre Ana e Luiz? A distância entre Ana e Luiz é onde ela foi parar. Faz uma forcinha aí para entender meu desenho. Até o Luiz, ó. É essa a distância que ela quer. Como a gente já colocou vários nomes aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma outra letra. Vou chamar de P, essa distância entre Ana e Luiz. Pode chamar de qualquer letra. Tá? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente tem que descobrir essa distância. Qual triângulo que eu formei? Ó, eu tenho esse triângulo, 4. Eu tenho essa medida, esse lado, né? Desculpa, 4. Essa medida, 2 raiz de 2 e a distância P. Vou só refazer meu triângulo aqui um pouquinho melhor para você entender onde que eu estou querendo chegar. Ó, 4. Essa distância é 4, essa é 2 raiz de 2, isso aqui é o que a gente quer descobrir, P, e eu tenho esse ângulo. Olha quem é esse ângulo, ó, 90 mais 45, 135. A maneira que eu enxerguei para calcular aqui foi lei dos cossenos. A universidade divulgou depois o gabarito dessa questão e ela não fez a solução com lei dos cossenos. Ela achou uma outra solução que eu particularmente achei mais difícil. Eu vou usar aqui a lei dos cossenos, que eu acho mais simples. Quem que é a lei dos cossenos? Lembra disso, ó? Alguém funciona como a hipotenusa, é quem está de frente para o ângulo, P ao quadrado. É como se fosse um Pitágoras, ó, 4 ao quadrado, mais 2 raiz de 2 ao quadrado, menos 2 vezes os dois lados, 4 vezes 2 raiz de 2, vezes o cosseno do ângulo, cosseno de 135. Novamente, aqui eu não tenho muitos recursos, mas lá na hora você consegue organizar isso no espaço que o FJF fez para você. Observa que aqui agora, ó, é cálculo. A gente tem todas as medidas, vou fazer só a P. Vai faltar aqui pra gente o cosseno de 135. Então, vamos lembrar lá do cosseno. O 135, ele vai estar no segundo quadrante. Esse é o 135. O que vai acontecer com 135? Eu consigo achar o correspondente dele. O cosseno de 135, se está no segundo quadrante, é o 180 menos 135. Equivale ao cosseno de 45. Porém, cosseno, ó, positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e no terceiro. Então, o cosseno de 135 é menos o cosseno de 45. Ou seja, vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Então, essa coisa aqui, ó, vai virar menos raiz de 2 sobre 2. Vamos fazer esses cálculos agora. P ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. 2 raiz de 2 ao quadrado, ó, a gente já sabe, é o 8. Aqui, gente, eu já gosto de fazer de uma vez, ó, esse menos daqui com esse de cá. Vai ficar menos 2 vezes 4, 8. Vou deixar aqui, ó, 2 raiz de 2
vezes a raiz de 2 sobre 2. Lembra que o raiz de 2 vezes raiz de 2 vira 2? Eu faço assim, ó, eu corto tudo. Mas você pode fazer da maneira que você achar mais fácil. Então, vai ficar p ao quadrado é igual a 16 mais 8 mais 16. 16 mais 16, 32. 32 mais 8, 40. O p ao quadrado, então, é 40. O p vai ser a raiz quadrada de 40. O p vai ser a raiz quadrada de 40. A raiz quadrada de 40 é 4 vezes 10. A raiz quadrada de 4 é 2 e de 10 não é exata. Sempre de olho na unidade, vou voltar lá, ó, metros. Ele falou para a gente considerar raio igual a 4 metros. Então, essa distância aqui vai ser 2 raiz de 2 metros. E aí a gente finaliza essa questão. Eleonora, que questão difícil. Também achei uma questão super difícil. Achei que a UFJF pegou pesado. Até com as figuras, se ela tivesse dado figuras, ficava um pouquinho mais tranquilo. Mas não é uma questão simples, não. Mas é uma boa questão se você tem vontade de fazer o PISM. Não deixe de estudar. Não deixe de acompanhar minhas redes sociais, o meu canal no YouTube. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.